E voltamos com a nossa programação agora com o nosso quadro Fica a Dica. E hoje nós vamos abordar um tema interessante para você que está em casa, que fica com algumas dúvidas em relação a medicamentos. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui Miriam Bastos, que é farmacêutica e vai estar aí esclarecendo, né, algumas dúvidas frequentes que costumam acontecer no nosso dia a dia, né? Isso, Miriam? Primeiramente, queria agradecer a sua disponibilidade, estar vindo aqui no nosso estúdio para participar com a gente. E já queria começar falando com você aí sobre os medicamentos livres, né? Que são os medicamentos livres de receita, para quem gosta de ir na farmácia no dia a dia, comprar alguns medicamentos. Isso. Tem vários medicamentos que a Anvisa liberou, né? Que são livres de receita e liberou para esses medicamentos estar em um acesso mais fácil para os clientes estar adquirindo esses medicamentos. Eles não ficam mais atrás dos balcões. Então, com isso, fica mais fácil do cliente chegar e escolher. Porém, são medicamentos também que não estão livres de contraindicações, livres de intoxicação, então requer cuidado. E nesse local onde está esse medicamento tem que ter um aviso sobre a automedicação. Consulte o seu farmacêutico. Então, tem também o grupo de idosos, de crianças, de gestantes que, mesmo sendo esses medicamentos livres de receita, é necessário ser prescrito pelo médico, né? Porque tem um risco contra a dose, contra a contraindicação dos medicamentos. Tem algum desses medicamentos que você pode citar pra gente, assim, que são mais procurados? O paracetamol, por exemplo. O paracetamol é um medicamento livre de receita, mas ele utilizado com outro medicamento que também tenha paracetamol tomado em alta dosagem, traz um risco para a vida do paciente. E qual que é esse perigo, assim, que às vezes a pessoa, a gente estava até comentando antes da entrevista, que hoje em dia tem muitas pessoas que são viciadas com medicamento. Ah, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor no estômago, e acha que isso é normal, né? Às vezes tem até uma dor de cabeça frequente, algo que acontece sempre, e auto se medica sem procurar um médico. Então, qual que é o risco que essa pessoa pode estar correndo com essa automedicação? De intoxicar, né? Intoxicação por medicamento, de uma interação medicamentosa, um medicamento fazer um efeito diferente, né? E também se a pessoa está com dor de cabeça, tem uma dor de cabeça frequente, é necessário ela procurar um médico e ter um diagnóstico mais adequado. Então, esses medicamentos, Miriam, eles são livres de receita, mas também é necessário ter todo um cuidado da utilização, né? Com certeza é necessário. Nós falamos dos medicamentos que são livres, que não precisam de receitas. E os medicamentos que é obrigatório a apresentação da receita na farmácia? Isso. Hoje, até os antibióticos, né, a Anvisa entrou com um rigor maior com a dispensação dos antibióticos. Porque foi feita uma pesquisa, né, a Organização Mundial da Saúde, e verificou que 50% das pessoas que estavam usando os antibióticos estavam usando de uso incorreto. Com isso, as bactérias ficavam super resistentes e trazia danos para a saúde do paciente. Então, hoje, retém a receita dos antibióticos, a validade dessa receita é de 10 dias, contando com a data prescrita, né, a partir da data prescrita na receita, e se for caso de antibiótico de uso contínuo, que o prescritor, o médico no caso, vai colocar uso contínuo 6 meses, o paciente ele não tem a necessidade de estar comprando 6 meses. Ele pode comprar o tratamento para 30 dias, ele volta com a mesma receita, o farmacêutico carimba, coloca que foi dispensado. Vocês retêm a original na hora que a pessoa leva a receita? Não, a gente retém a cópia, a original volta para o cliente. Ele traz essa mesma receita no caso de medicamento de uso contínuo, antibiótico de uso contínuo. Né? Ele pode estar voltando até aquele período que o médico colocou na receita, tipo 6 meses. Então, ele pode, dentro daquele período, com a mesma receita, a gente vai estar dispensando o tratamento completo para ele. Então, quando não é de uso contínuo, que ele tem o prazo de 10 dias após a descrição. Isso, tem o prazo de 10 dias. O de uso contínuo também, você tem o tratamento inicial, prazo de 10 dias, né? Começou o tratamento, você tem esse mesmo prazo de 10 dias. Para estar levando até a farmácia adquirir o medicamento. A primeira vez. E depois ele tem aquele tratamento durante aquele período que o médico especificou na receita. Tá, a gente está falando então desses medicamentos que precisam de receitas, né? E como que funciona essa questão do medicamento em si, o antibiótico? A pessoa não toma ele no prazo correto. Qual que é o problema que isso pode trazer para a pessoa?
O problema é de a bactéria continuar no seu organismo, ela modifica geneticamente, torna uma bactéria super resistente. Com isso, você continua com a bactéria, você tem que tomar outro tipo de medicamento para estar combatendo aquele micro-organismo. Então, vai criando bactérias mais resistentes, porque você não matou aquela bactéria que estava presente no seu organismo. Você não fez o tratamento completo. Então, ela continua. E com isso, vai tornando mais resistente. Quando você passar mal, novamente, aquele antibiótico ele não vai fazer o mesmo efeito que ele poderia fazer se você tivesse feito o tratamento correto. Porque eu vejo assim, Miriam, até eu que já tomei antibiótico, quando você tá com infecção na garganta muito forte, alguma coisa assim, no primeiro dia que você já toma, parece que já vai dando aquela aliviada. Já dá uma melhorada. Então você toma o primeiro, toma o segundo, aí no terceiro você já acha que não precisa. Com certeza precisa. Então se voltar... porque se ela voltar, as bactérias que estão vivas, elas estão mais resistentes. Agora vamos falar uma curiosidade básica aqui para ver se isso é um mito ou se isso é verdade. O medicamento, quando é líquido e do comprimido, eles têm uma diferença? Eles têm uma absorção melhor? Tem a diferença apenas da forma farmacêutica. Um é líquido, o outro é comprimido. A ação vai ser igual. Uma vai ter uma ação talvez mais rápida, por já estar líquido, né? E o comprimido ele tem que desintegrar no seu organismo para começar a fazer a ação no seu organismo. Mas de benefício para a sua saúde é o mesmo. É só a absorção mesmo. É só a absorção, que um vai ter absorção mais rápida, um pouco mais rápida. Um pouco. Agora falando de bebida alcoólica, tem pessoa que toma medicação, toma bebida, tem algum problema com isso? Tem algum medicamento específico que a pessoa não pode fazer o uso de ingestão de bebida alcoólica? Os antibióticos são substâncias que não devem ser ingeridas com uso, em grande quantidade de bebida alcoólica. Então, por isso, se for começar um tratamento de algum medicamento, você deve procurar seu médico e perguntar se você for numa festa, se você pode estar tomando em pouca dosagem para não interferir no seu tratamento, porque pode acontecer de interferir. Agora a gente falando da data de validade dos medicamentos. Quando o medicamento está vencido, ele está impróprio para medicação, para a pessoa estar tomando ele ou para comercialização? Ele está impróprio para comercialização e para tomar também. Porque aquele prazo é aquele prazo de validade dele, é o prazo que ele tem para ter um benefício para a sua saúde. Então, o certo é você descartar aquele medicamento. Se você não tem um jeito de descartar aquele medicamento, leva numa farmácia que a farmácia tenta descartar para você. Que hoje são incinerados os medicamentos vencidos. Então tem que sofrer um processo de incineração. Então não existe essa história de que venceu tem até 3 meses depois? Não, o ideal é que você descarte. Até mesmo antibióticos que às vezes sobra, o ideal é você não tomar. Eu passei mal, então agora eu vou tomar aquele que sobrou. Não, porque você não sabe se você é bacteriana, se a sua doença é bacteriana, você deve tomar um antibiótico. Mas você não sabe se aquele antibiótico vai ser o antibiótico ideal para você, dessa vez, entendeu? Então por isso que tem que ter todo esse... Tem que ter todo o cuidado. Você falou pra gente... Não deve se automedicar. Você falou pra gente a princípio sobre a questão de crianças, idosos, gestantes, que tem que ter todo um cuidado. Com certeza. Como que funciona essa questão desse cuidado? É procurar o médico, é estar atento na compra da medicação, procurar as orientações? É procurar o médico, por causa da dosagem que você vai passar para uma criança, né? Um idoso também. A dosagem arriscada, a contraindicação, a interação medicamentosa no caso de idosos que já toma vários remédios, você vai indicar um remédio para ele sem você saber a história dele. Então, por isso que o ideal é ele procurar um médico para estar prescrevendo o medicamento certo para ele, para não ter outros problemas. Está orientando, né? Está orientando. Miriam, você podia falar para a gente agora um pouquinho sobre os medicamentos tarja preta e tarja vermelha? Certo. Os medicamentos de tarja preta e tarja vermelha são medicamentos que agem no sistema nervoso central. Com isso, eles causam a dependência física ou psíquica. Então, são medicamentos também que precisam ser retidos à receita, que são aquelas receitas azuis, ou branca, ou amarela. Então, tem a validade de 30 dias, a dispensação é de acordo com o tratamento, de 60 dias, com exceção da Ritalina, por exemplo, que é a receita amarela, que o tratamento é dispensado para 30 dias, e a Sibutramina também, que o tratamento é dispensado para 30 dias.
Mas a validade da receita é 30 dias a partir da data que foi prescrito. No tarja preta e no tarja vermelha, então entra também essa questão dos medicamentos para emagrecer, né, que você falou. A sibutramina é um caso, a receita tem até que vir acompanhada de um termo de responsabilidade, onde o médico assina, o paciente assina e o farmacêutico assina. Esse termo fica uma via com o paciente, uma via fica na drogaria. Então, é um rigor, né, que tem que ser cumprido pelas farmácias, né, para dispensar esse tipo de medicamento. Mira, você como farmacêutica que está ali o dia inteiro, né, à disposição, sabe dos benefícios do medicamento, sabe também do que pode trazer se ele for ingerido sem uma orientação médica, sem uma prescrição correta. Então, assim, qual que é o conselho que você daria para as pessoas que gostam de ir na farmácia, gostam de abusar dos medicamentos, se automedicar e acham que isso não tem nenhum problema, né? Que hoje em dia todo mundo tem um pouco de médico, todo mundo entende um pouquinho. O meu conselho é sempre que você puder, tiver alguma doença, procurar um médico, não se automedicar, porque ao invés de trazer benefício para a sua saúde, pode te prejudicar. Então procurar um médico, um farmacêutico, né, e não se automedicar. Tá sempre se orientando. Tá sempre se orientando. Para não ter nenhum problema, né? Com certeza. Mira, nosso quadro já está chegando ao final. Queria novamente agradecer a sua participação aqui, por você estar esclarecendo para a gente essas dúvidas, porque eu vejo que hoje em dia, com essas modificações dos antibióticos, tem pessoas que acham que isso é errado, né? Que isso foi um prejuízo, não poder chegar na farmácia, comprar um medicamento, porque ir no médico é muito ruim, achar horário. Então, assim, é bom pra gente esclarecer até essa importância, porque não adianta tomar remédio em excesso, né, e não ter uma orientação, não ter uma prescrição e depois... Com certeza, depois ter algum dano para sua saúde, né? Então, é necessário se orientar. É bom para as pessoas ficarem até atentas. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada a você. Esse é o nosso quadro Fica a Dica. Hoje nós conversamos com Mira Bastos, que é farmacêutica, esclarecendo pra gente algumas dúvidas frequentes, né, que você pode ter no seu dia a dia, a visitar uma farmácia, comprar um medicamento. Então, siga a orientação da Mira, né, e sempre que você for comprar algum medicamento, procura saber o porquê, consulte o seu médico, né, não faça automedicação, porque às vezes pode melhorar naquele momento, mas isso pode trazer alguma consequência séria para você no futuro. Então, fique esperto e fica a dica para você. Nosso programa está chegando ao final. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Nós voltamos aí no próximo programa com uma outra edição do Você na TV. Um forte abraço.